Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Jesus põe-se à disposição da alma. Ela pede o milagre de que não se confirme a lei do divórcio. Livro do Céu, volume 4, 9 de fevereiro de 1902. Esta manhã, meu docíssimo Jesus, ao vir-me, participou em abundância de suas penas, tanto que me sentia como se devesse morrer. Enquanto me sentia em tal estado, o bendito Jesus, enternecido e comovido ao me ver sofrer, se pôs em meu interior e, dobrando as mãos, me disse: Minha filha, como tu tens dado à minha disposição para sofrer, tu tens estado à minha disposição para sofrer, assim também eu, para te retribuir, me ponho à tua disposição. Diz-me o que queres que faça, porque eu estou pronto para fazer o que tu queres. Então eu, lembrando-me de quanto lhe desagradaria se os homens confirmassem a lei do divórcio e os males que a sociedade viriam, lhe disse: Doce bem meu, já que te dignas pôr-te à minha disposição, quero que com tua onipotência obres um prodígio, que acorrentando a vontade das criaturas não possam confirmar esta lei. E o Senhor parecia aceitar a minha proposta, dizendo-me: Quase todas as vítimas que houve sobre a terra e que agora se encontram no céu, têm alguma estrela brilhantíssima nas suas coroas, que as fazem distinguir bem pelo lugar que ocupam, e estas estrelas não são outra coisa que alguma glória grande que tem procurado a Deus, e ao mesmo tempo, por seu meio, um bem grande à humanidade. Tu queres que eu faça um prodígio para não deixar que se confirme este divórcio, pois de outra maneira não se poderia evitar isto. Pois bem, por amor teu realizarei este prodígio, e esta será a estrela mais resplandecente que resplandecerá em tua coroa, isto é, por haver impedido com teus sofrimentos que minha justiça, nestes tristes tempos, as tantas maldades que cometem, permita também este mal que eles mesmos têm querido. Assim, pode-se dar maior glória a Deus e mais bem aos homens? E esta será a estrela mais resplandecente que resplandecerá em tua coroa. Está repetindo. A tradução aqui começou a repetir. Então, a Luísa estava sofrendo muito, muito, muito. E Jesus falou, teve compaixão dela, né, do sofrimento, porque ele deixou ela participar em abundância das penas dele, das penas da paixão. Tanto que ela pensava que ia morrer, como ela estava sofrendo muito. Enquanto ela se sentia assim, Jesus veio, comovido com o sofrer dela, e falou: Minha filha, como tu tens estado à minha disposição para sofrer, assim também eu, para te retribuir, me ponho à tua disposição. Diz-me o que queres que eu faça, porque eu estou pronta para fazer o que tu queres. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que amor puro que a Luísa tinha. E que Jesus quer de nós também. Imagina Deus falando para você. Imagina Deus que pode tudo, que criou o céu e a terra. Deus que criou mundos com uma palavra. Deus que cria tudo com uma palavra. Poderosíssimo. Falar para você, minha filha, fala, o que você quer que eu faça? Eu vou fazer tudo o que você quiser. Gente, imagina isso. Jesus chegar para você e falar, minha filha, eu vou fazer o que você quiser. Me diga o que você quer. Sabendo que ele pode fazer tudo. Nada para Deus é impossível. Nada, 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 nada. Você podia pedir tanta coisa para Deus, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Né? Se fosse pensar, você pode pedir um carro, você pode pedir uma casa, você pode pedir um emprego melhor. Você pode pedir, igual no meu caso, eu poderia pedir assim, Senhor, eu quero que
que a empresa que eu estou trabalhando tá para ser privatizada. Eu quero que não seja privatizada a empresa. Meu marido está querendo trocar de casa. Eu quero que o senhor arrume uma casa para mim bem grande, bem bonita. Eu quero uma casa assim linda, 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 perfeita. Eu quero uma promoção no meu emprego para eu ganhar melhor. Ele poderia fazer tudo isso. Tanta coisa que ele poderia fazer, né? E para ele nada é impossível, nada, nada, nem material, nem espiritual, nada. Eu poderia pedir um dom de, sei lá, de receber as profecias do fim dos tempos. Eu podia pedir tanta coisa, mas tudo ele podia. Ele falou, minha filha, vocês têm estado à minha disposição para sofrer. Assim também eu, para te retribuir, me ponho à tua disposição. Ele falou isso para ela. Claro que a gente não sofre, a gente não é vítima, mas vamos tentar entender, né? Esse amor de Luísa por Jesus e esse amor que ele quer que a gente tenha e que ele nos dá por ele. Ela era vítima, por isso que ela sofria tanto. A gente não sofre tanto assim. Mas depois eu vou falar disso, que eu também hoje pensei uma coisa em relação a isso. Eu pensei nada, Deus me inspirou, né? Não sei se estiver errada, a Aline vai falar depois. Que a gente partilha o que a gente entende. Pode ser que não é isso que você entendeu, igual aconteceu ontem no grupo. Eu entendi uma coisa, eu coloquei no grupo e a gente chegou num entendimento e foi vontade de Deus a gente ter as dúvidas e aí a gente começa a partilhar para chegar no entendimento. Ele suscita essas dúvidas na gente, na comunidade. Mas aí imagina que Jesus fala isso para mim ou para você. Estou à tua disposição, diz-me o que queres que eu faça, porque eu estou pronta a fazer o que tu queres. Aí eu podia pedir assim, eu quero ir lá no céu, ficar lá 2 dias. Eu podia pedir essas coisas materiais que eu falei, mas eu podia também pedir. Eu quero que um anjo da guarda fique aqui no meu lugar, na minha casa. Eu quero ficar 2 dias lá no céu descansando. Eu podia pedir tanta coisa que Deus poderia fazer. E aí o que a Luísa pede? Ela pede o que agrada a Ele. Ela pede uma coisa para agradar Jesus. Olha só. Olha a pureza desse amor. Olha a imagem de Jesus. Perfeita, perfeita, perfeita. Porque o que Jesus quer da gente é que a gente imite a vida dele. Em algum momento da vida de Jesus, ele pediu alguma coisa para ele, para o Pai, só para a gente. Só para nossa alma, só para nós. Ele deu tudo de si, tudo dele, tudo que ele fazia era pra gente, era pra você, era pra mim, era pra Luísa, era pra Aline, era pra Ruth, pra todo mundo que existe na face da terra. Era pra você. Não era nada pra ele só pensava em você, ele nunca pensou nele. E isso que é o verdadeiro amor. Por que que Jesus não tem, quem vive na vontade divina, faz junto com Deus o que ele faz. Então, mas você sempre vai pedir o que ele quer pedir. Ele confia totalmente em você. Ele confia totalmente em quem vive na vontade divina. Que vai pensar com a mente dele, vai falar com a boca dele, vai desejar o que ele deseja. Então, não tem, se você vive na vontade divina, você não vai desejar, igual eu dei o exemplo, eu podia desejar, Jesus, eu quero uma promoção no meu emprego, eu quero ser promovida. Qual seria a intenção dessa promoção? É algo muito humano, é bens terrenos. Não tem como você falar que vive na vontade divina e você ser apegado aos bens terrenos, aos bens passageiros, aos bens que passam. Deus vai te purificar, vai purificar a sua alma de forma que você vai viver a sua humanidade, vai imitar a humanidade de Jesus. As suas intenções, os seus desejos vão ser os desejos de Deus.
de Jesus. Qual era o desejo de Jesus aqui na terra? A intenção dele era sempre a glória do Pai, a reparação dos pecados, a salvação de almas. Alcançar graças para a nossa salvação, reparar o Pai, dar glória ao Pai, louvar o Pai, agradecer o Pai em nome de todos, refazer tudo o que a gente devia fazer. Então, Jesus sabia que quando ele falou isso, o que queres que eu faça? Eu estou pronto para fazer o que você quiser. Que ela ia desejar o que ele deseja. Ela ia desejar sempre o que ele deseja. Ela pensou nele. Lembrando-me de quanto lhe desagradaria se os homens confirmassem a lei do divórcio e os males que viriam à sociedade. Ela pediu para ele, para a lei do divórcio não ser aprovada. E ele falou assim: o que você está me pedindo é um prodígio, eu vou ter que fazer um prodígio, porque os homens estão empenhados em aprovar essa lei. Eles querem a qualquer custo aprovar essa lei. Então, Jesus ia ter que impedir, não permitir um mal que o próprio ser humano quer fazer. Ele quer fazer, ele quer de todo jeito, ele queria de todo jeito a lei do divórcio. Então, ele falou: tu queres que eu faça um prodígio para não deixar que se confirme este divórcio, pois de outra maneira não se poderia evitar isto. Se Deus não fizer um prodígio, não fizesse um prodígio, a lei ia ser aprovada. Aí eu falei assim: mas que lei é essa? Porque a Luísa pediu, Jesus atendeu, mas a lei do divórcio existe. Eu falei: mas como assim? Aí eu li aqui mais pra frente, essa lei do divórcio, no outro trecho ela pergunta assim: Jesus, esta lei do divórcio que dizem, é certo que não vai se confirmar, porque o Senhor disse que atendeu o meu pedido de não confirmar essa lei do divórcio, que ele falou para ela que ia ser a coroa mais brilhante, a estrela mais brilhante que ia ter na coroa dela de glória. É esse pedido que ela fez, porque o pedido que ela fez é totalmente para dar uma grande glória a Deus e para o bem da humanidade. Toda vítima, ele diz que tem essa coroa, essa estrela que distingue das obras que a pessoa fez aqui na terra. Uma obra que deu muita glória a Deus. E a da Luísa é esse pedido que ela fez, tão puro, muito puro. Ela demonstrou assim um amor tão grande por Deus, tão puro, imitando realmente a vida de Jesus. Ela deu muita glória a Deus com esse pedido dela. Ela podia pedir tanta coisa, e ela pediu para ele fazer um milagre, para não aprovar essa lei, porque essa lei desagradava muito a ele. Aí ele falou assim, aí ela perguntou: é verdade que não vai se confirmar? Aí ele falou: por agora é verdade. Depois, daqui 5, 10, 20 anos, ou que te suspenda de vítima, se ela não fosse mais vítima, ou te possa chamar no céu, ou se ela morresse, ou se ela fosse suspensa como vítima, não fosse mais vítima, poderão fazê-lo, quando ela morresse, depois que ela morresse, ou se ela fosse suspensa. Mas o prodígio de acontecer sua vontade, de confundi-los, por agora o fiz. Então, ele segurou, né, um pouquinho. Por hora ele segurou. Mas se soubesse a raiva que tem os demônios e aqueles que queriam esta lei, que tinham por certo obtê-la, é tanta que se pudessem destruir qualquer autoridade e fariam estragos por toda parte. Os demônios estavam revoltados e os homens que queriam aprovar e não ia conseguir aprovar naquele momento. Depois foi aprovado, né, como aconteceu. Então não pode mais dar. Assim pode-se dar maior glória a Deus e mais bem aos homens, pedir uma coisa que vai ser bem para a humanidade, né? A suspensão dessa, pelo menos por hora, da lei do divórcio. Aí sobre o que... Aí eu pensei assim, mas... Aí eu fiquei falando com Deus assim, essa parte que ele falou, né? Luísa, eu estou aqui à sua disposição, porque você está à minha disposição para sofrer, então pede o que você quiser que eu darei. Mas é porque ela era vítima.
Aí eu pensei, Senhor, mas eu não posso te pedir nada. Não vou pedir não, porque, tipo assim, eu não sofro nada, eu não tenho nada de sofrimento para te oferecer, para poder pedir o que eu quiser pro Senhor e o Senhor fazer. Tanto que ele falou para ela, né, quando eu te suspender do estado de vítima, a lei vai ser aprovada depois. Mas aí na hora eu pensei assim, mas em outros trechos Jesus fala que ele nos dá, para quem ele nos dá, ele deixou à nossa disposição todos os sofrimentos dele, tudo que ele fez, todos os méritos da paixão dele. Tudo que ele fez, ele deixou à nossa disposição para a gente oferecer a justiça divina, para aplacar os castigos. Então a gente não é vítima, mas nós temos para oferecer a Deus e aplacar a justiça e poupar os castigos, não tirar totalmente, né, totalmente os castigos que Deus por justiça manda para a terra, mas a gente aplaca muito a justiça de Deus, consola o coração de Jesus e aplaca os castigos, diminui um pouco. E além com os nossos pequenos sacrifícios, que é sempre quando a gente olha pro que Jesus sofreu, a nossa dor, o nosso sacrifício, tudo que a gente faz aqui é nada. Tanto que ele fala assim, tenha sempre a minha paixão em mente, porque quando você estiver sofrendo qualquer coisa e você lembrar do que eu sofri, a sua dor é nada. E realmente, se você pensar assim, não é nada. Tudo que você sofre, você está sofrendo uma dor de cabeça, está com enxaqueca muito forte. Jesus sofreu uma coroação de espinhos. A cabeça dele estava mergulhada de espinhos. Ele estava É até difícil imaginar a dor dele. Eu tô com a dor no meu pescoço tão grande, tô com torcicolo. Eu fiquei horrorizada com isso, mas na coroação de espinhos, quando Jesus estava lá, que eles estavam chamando ele de rei falso, e não sei o que, zombando dele, eles fizeram tantas coisas com ele. Uma das coisas que eu achei assim, foi ali na vida íntima de Jesus. Eles torceram o pescoço dele. Eles pegavam pela coroa e torciam o pescoço dele. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, eu nunca imaginei que chegou a esse ponto. Então, se você está com a dor no pescoço, você lembra, o pescoço de Jesus foi torcido. Ele só não morreu porque o Pai sustentava a humanidade dele para manter ele vivo. Mas hoje, por exemplo, quem se mata, que se enforca e torce o pescoço, morre. Jesus passou por isso. Aí você está sentindo uma dor de dente. Seu dente está doendo. Jesus teve os dentes quebrados, na maior brutalidade. Então nunca a sua dor vai ser parecida com a de Jesus, parecida. Por mais que seja uma dor tão forte que você tem que tomar morfina, nunca vai ser igual, nunca vai chegar aos pés da dor, fora a dor que ele sentiu na alma, no coração, por todo o pecado que ele via, a agonia, o abandono que ele sentiu. Então falar de dor, a gente sempre vai tem muita coisa para falar sobre isso, né? Que Jesus fala que a dor é o que ordena nossas paixões, coloca a nossa alma no lugar certo, faz a sua natureza ser ordenada de novo, o sofrimento. Então mesmo, é porque às vezes a gente fica assim, eu fico assim, nossa Jesus, mas eu não sofro, então eu não sofro nada. A Luísa sofria tanto, os santos sofriam tanto, mas na divina vontade, até disso a gente tem que se esvaziar. Era isso que eu estava tentando lembrar, que eu estava conversando hoje com Deus sobre isso. Até disso, Ele quer que eu me esvazie. Para viver na divina vontade, a gente se esvazia de tudo, inclusive de querer sofrer. Você está disposta a sofrer tudo o que Ele quer. O que Deus quer de você é que você esteja disposta a fazer o que Ele quer. Independente se é sofrer, se é ser consolada, se é sorrir, se é chorar.
é aceitar o que ele quer para você. Então, se você, por exemplo, pega o livro do céu, aí olha lá para a vida de Luísa, igual nesse trecho aqui, e fala assim: Jesus, eu quero sofrer como a Luísa sofria. Eu quero sofrer igualzinho ela sofria, para o Senhor poder falar isso comigo, para o Senhor poder ficar à minha disposição e fazer o que eu quero. Aí você não tá vazia. Nossa, mas aí você pode pensar, gente, mas isso é... Como assim? Eu não consigo entender essa divina vontade, não consigo entender, porque é uma coisa tão santa. Os santos que é tão grande diante de Deus um sacrifício. É tão grande diante de Deus você ter as chagas de Jesus nas mãos, nos pés, no lado. Eu quero isso, Senhor. Eu vou dar a minha vida, eu vou viver todo dia. Eu vou pedir isso para o Senhor, todo dia. Eu não vou te deixar em paz enquanto o Senhor não me der suas chagas, sua coroa de espinhos. É maravilhoso, é muito santo esse pedido. Só que isso não é ser vazio. Deus te quer totalmente vazio da sua vontade. Se você pedir para ser igualzinha a Luísa, sofrer exatamente igual ela sofreu, é vontade sua. Pode ser que, claro, Deus pode colocar isso no seu coração e te inspirar a pedir. Claro, Ele faz isso. Ele quer que você esteja disposta a sofrer o que Ele quiser. Mas você não sabe o que Ele quer. Você não sabe. Pode ser que Ele quer que você sofra só um pouquinho. Você está disposta a sofrer tudo, a paixão todinha. Mas Ele vai te dar só uma dorzinha de vez em quando. Você vai sentir. Você tem que estar disposta a aceitar tudo o que Ele quer. Tudo o que te acontecer. Você receber como sendo das mãos dele. Tanto alegria, quanto tristeza, quanto dor, quanto consolo, tudo. Você tem que desapegar da virtude e se apegar à vontade de Deus. E saber que tudo o que acontece é vontade de Deus. Então, se você está sofrendo a coroação de espinhos, Jesus apareceu na sua frente, tirou a coroa da cabeça, colocou na sua, é a vontade dele, você aceita, você sofre um absurdo, oferece a ele, pede. Aí ele fala para você, você sofreu a coroação de espinhos, agora me pede o que você quiser. Aí você fala para ele: eu quero que hoje nenhuma alma vá para o inferno. Que hoje lá, todo mundo que for julgado, eu sei o quanto o Senhor sofre por causa de ter que proferir uma sentença de morte eterna para uma alma. Eu sei o quanto o Senhor sofre. Então eu quero que hoje nenhuma alma vá para o inferno. Que todos recebam a sentença de vida eterna. Ele vai falar, a Santa Faustina falou isso para ele um dia. Ela falou assim: Jesus, eu quero te pedir uma coisa. Fala, minha filha. Eu quero te pedir, Senhor, que nenhuma alma hoje vá para o inferno. E ele falou: o que você está me pedindo é muito. Mas eu vou te atender por causa do amor que você tem. Do amor da sua intenção. Porque esse pedido que você fez, você confia tanto na minha misericórdia, que sabe que eu posso salvar todos. E você me ama tanto que você não quer me ver sofrer, então eu vou atender seu pedido. Foi um dia, né? Não foi todo dia. Aí você vai, sofre a coroação de espinhos, pede: Jesus, eu quero que hoje ninguém vá para o inferno, que seja o pior pecador, que seja o pior pecado, sei lá. Todos que chegar lá hoje diante de ti vão para o céu. Vão para o purgatório ou para o céu. Ele vai. Só que aí pode ser que, né, você vai sofrer essa dor igual a Luísa sofria, vai sofrer muito, muito. Mas pode ser que Jesus nunca vai te mandar uma dor. Pode ser que Ele quer que você viva sempre feliz, sempre alegre, sempre tranquilo, sem sentir nenhuma dor. O sacrifício que Ele quer do Filho da Divina Vontade, o maior sacrifício que Ele pode pedir de um ser humano é sacrificar a sua vontade para aceitar a vontade de Deus. Esse é o sacrifício do sacrifício. Porque é muito assim, por exemplo,
Jesus fala, por exemplo, ele fala assim, quanto é benéfico para a alma sofrer. Aí você lê o livro do céu, ele fala da cruz, que a cruz a cruz te purifica, a cruz te santifica, a cruz vai te... Quanto mais você sofrer na terra, você vai ter mais glória no céu. Aí você consegue virar a chave, como ele me falou, né? Você consegue virar a chave do seu cérebro, que o seu cérebro busca sempre o prazer e foge da dor. Aí para você conseguir virar a chave do cérebro, entender que, na verdade, a dor é benéfica, a dor é o prazer, né? A dor é o prazer. Imitar a vida de Jesus é a felicidade, é o que o cérebro deve buscar. Se ele busca o prazer e foge da dor, ele tem que passar a entender que buscar o prazer, a felicidade, é imitar a vida de Jesus, o Rei das dores. E fugir da dor significa fugir do mundo. Então você vai a sua alma sempre achou o contrário. Sempre achou que fazer as coisas do mundo é prazer, é felicidade. E viver a vida de Jesus é dor, porque você olha para Jesus pobre. Só comia pão e água. Tinha uma casa muito humilde. Trabalhava de carpinteiro. Foi só humilhado pelos homens. Pouquíssimas pessoas amavam Jesus de verdade. Fazia o bem a todos e morreu crucificado. Foi totalmente abandonado pelos seus melhores amigos. Seus melhores amigos, os 12 apóstolos. Só João estava lá aos pés da cruz. Ele tinha várias discípulas. Lá no fim, aos pés da cruz, só tinha Maria Madalena e a mãe dele. Nem a mãe dele acompanhou ele em todos os momentos da paixão, porque o pai não era a vontade de Deus. Ela acompanhou espiritualmente, ela sofreu tudo. Sofreu, mas não estava lá presa, fisicamente perto dele em todo momento. Então você pensa, não, a vida de Jesus eu não quero, porque, meu Deus, é muito sofrimento. Só sofreu, ele não teve nenhum conforto. Ele nasceu numa gruta. O pai dele era carpinteiro, ele não nasceu nem num berço, ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu perto dos animais, sendo que o pai dele era carpinteiro, ele tinha uma casa humilde, mas tinha uma casa, nem isso ele teve. Eu não quero de jeito nenhum ser desse jeito, é muita infelicidade isso aí. Aí você fala pro seu cérebro, você foge de Jesus, por favor. Porque os cristãos falam que a gente tem que imitar Jesus, mas você já viu? Aí você fica falando com você mesmo, né? Você já viu como ele sofre? Você já viu? Você vai querer imitar ele? Ele era pobre, você é rico, você vai ter que desfazer de tudo, você vai ter que renunciar a tudo que você quer. Ele era totalmente desapegado de tudo. Vivia na pobreza. Não tinha onde dormir quando ele começou a vida pública dele. Ele não tinha onde dormir. Ele passou 3 dias sem beber água. Ele saiu da casa de Nazaré, ele já era pobre, saiu da casa de Nazaré, foi lá para Jerusalém fazer a pregação. Chegou no templo, ele começou a falar, as pessoas saíram, não deram ouvidos para ele. Ele falava e o povo saía. Depois alguns começaram a ouvir, ele mendigou. Ele pediu comida, como um mendigo. Pediu água e o pai permitiu que ninguém desse água para ele. Ele ficou uns dias sem beber água. Ele passou 40 dias no deserto sem comer, sem beber água. Você quer isso? O cérebro fica falando. Foge. Foge. O prazer é você comer o que você quer. O prazer é você beber a água que você quer. O prazer é você ter uma mansão. O prazer é você ter um monte de carro. O prazer é você ser muito rico, desfrutar de tudo aqui no mundo. Esse é o prazer. Você fazer o que você quer, você ir para a festa que você quiser, você fazer a viagem que você quiser. Esse é o prazer. Então, você entendeu, cérebro? Vamos buscar isso e fugir de imitar os cristãos. O cristão não sabe o que está falando. Aí você descobre que, na verdade, é o contrário. É o contrário. Deus te mostra, Deus te chama para a realidade. E aí você vê claramente, ele te mostra assim, minha filha, você tá pensando tudo errado, tá de cabeça para baixo, vira a chave, vira. Nossa, meu pai, como assim? Então a felicidade é viver como o Senhor viveu?
Mas não era sofrimento, é a felicidade. Eu vou dar a felicidade para os meus discípulos. Meus discípulos vivem como eu vivi, me imitando. Eu vou dar a minha felicidade. A felicidade está em mim. A felicidade não está em nenhuma coisa. Eu sou a fonte da felicidade. E eu vou me doar totalmente a quem me imitar, aos meus discípulos, aos meus filhos. Eu vivi, Jesus viveu totalmente o abandono, a amargura toda, mas ele viveu, por exemplo, na paixão, quando ele sofreu como homem. A divindade só estava lá para manter ele, mas nós não, quando a gente sofre, Deus se une a nós. E a gente sofre com o consolo junto. Então não é sofrimento como Jesus sofreu. É diferente. A gente tem o consolo. Deus te dá todas as graças necessárias, a vida divina para você sofrer. Então, aí você tem que virar a chave. Aí você fala, então tudo que eu pensei que era felicidade, não é felicidade? Não é. Não é. Só que demora um pouquinho para o seu cérebro virar a chave. Demora. Porque você passou a vida inteira achando que a felicidade era ter um corpo lindo e maravilhoso, ficar se matando em dieta, em academia, em comida saudável, ficar neurótica, para ter uns gominhos na barriga, para ter as pernas torneadas, para ser linda e maravilhosa, mas não é. Aí você descobre que isso tudo é a infelicidade total, que isso é a ruína da pessoa. Tanto é assim que as pessoas que quando a gente vive assim, buscando isso, as coisas do mundo, e a gente não tem Deus no coração, não a chave ainda está virada, você nunca é feliz. Você pode ter o que você quiser do mundo, mas lá no fundo, você não vai estar feliz. O coração sempre vai estar inquieto. Não, Michele, mas as pessoas estão felizes aí, quem está no mundo, você vê a pessoa sorrindo, você vê, você entra no YouTube, por exemplo, você vê as lives lá dos famosos, eles estão se divertindo. Você tá errada, Michele, tá errada. As pessoas estão lá felizes da vida, você vê na cara deles. O sorriso pode estar, mas e o coração? Só Deus é que sabe, meu irmão, como que tá o coração. Só Deus pode percrustar o coração do ser humano. Jesus falou isso no livro, na vida íntima. Ele falou que quando foi proclamada a sentença de morte dele, aí os judeus gritavam, faziam festa, mas ele via o coração deles inquieto, pesado. No rosto tinha um sorriso, mas lá no coração tinha uma dor que nem eles sabiam explicar. E acontece exatamente isso com a gente. Você tem uma dor no coração que você não sabe explicar de onde vem. De onde vem essa dor? Aí você pensa, mas eu tenho tudo. Eu tenho casa, eu tenho filho. Eu sempre quis ser mãe, eu tenho filho. Eu sempre quis ser esposa. Eu tenho meu esposo. E aí, eu estou falando da minha vida. Eu sempre quis casar, eu casei. Meu marido é um ótimo marido. Eu sempre quis ter filho, eu tenho 2 filhos lindos. Meu marido é um ótimo pai. Então, eu penso, aí eu pensava, mas lá no fundo do meu coração tinha uma dor. Tinha uma dor que eu não sabia explicar. Era um vazio. Eu não tinha motivo, assim, aparentemente, para ser infeliz. Eu tinha tudo que eu tinha sonhado, assim, eu não era, né, não sou rica, não sou tão assim, mas para mim, para os meus planos, estava bom. Mas tinha uma ferida lá, alguma coisa em mim que eu não sabia explicar. Uma infelicidade. Era a falta de Deus. A ferida era na alma. Porque a minha chave estava virada para o lado errado. Eu estava procurando a felicidade no lado errado, no lugar errado. Quando você vira a chave,
e entende o que é a felicidade, aí você vai ter que passar por uma purificação. Não é fácil virar a chave. Aí o que vai fazer virar a chave? O sofrimento. Só que o sofrimento, você tem que ver ele como vindo da mão de Jesus. Veio de Jesus, você aceita como um presente de Deus para a sua purificação. Você fala assim, tá bom, papai do céu, eu entendi que a felicidade então é viver a sua vida, é te imitar e esquecer o mundo. Mas meu pai, eu vivi a vida inteira assim, vivendo apegada ao mundo, e agora? Eu não consigo de uma hora para outra. Ele fala, eu sei que você não consegue. Eu vou te ajudar, você quer ajuda? Claro, eu quero ajuda. Eu sou toda sua, eu quero que o Senhor me guie agora, reina para mim. Eu não quero mais viver, se não for para viver a sua vida. Eu descobri, eu entendi claramente que é assim que eu tenho que é assim que eu vou ser feliz, e eu vou te fazer feliz ainda. O Senhor me fez para isso, então eu quero viver isso. Como eu vou fazer? Aí ele vai te guiar. E uma das coisas que ele faz é enviar sofrimentos. Todo mundo sofre. Não tem essa pessoa aqui na face da terra que não sofre. Então, se você falar a Deus, então ele envia sofrimento para quem ele ama. Todo mundo tem sofrimento na terra. Todo mundo. Não é que Deus vai enviar. Você já sofre. Você vai começar a aceitar como sendo dele. Claro, pode ser que ele vai enviar alguma coisa específica, mas geralmente você vai viver já o que você vivia, os sofrimentos que você vivia. Eu, por exemplo, não aconteceu nada assim. Eu fiquei doente para poder sofrer. Não teve nada disso. Eu tô muito mais saudável do que eu era antes. Não tem doença nenhuma. Nada. É sofrimento, às vezes, na alma que ele manda. Ele manda a dor dele. Você começa a chorar porque vê uma ofensa a Deus, e aí você chora. Chora muito, chora amargamente. Dói no coração, dói muito. Às vezes você fica sabendo de alguma coisa que tá acontecendo no mundo, e aí você vê aquela... Você sabe o quanto Jesus sofre por causa das ofensas, e você chora junto com ele, chora rios de lágrimas. E aí você aceita esse sofrimento, aceita tudo que ele enviar. É isso que é viver na divina vontade, aceitar tudo. Então, eu fugi muito do assunto. O que eu estava falando era o seguinte: não adianta você que aí você entende, lembrei, você entende que o sofrimento é bom. Aí Jesus te falou tanto, te explicou tão bem, porque ele é o mestre, né? Ele te explicou tão bem que você fala: tá bom, Senhor, eu entendi que o sofrimento, eu entendi que a felicidade então é imitar a sua vida. E aí, para virar a chave, eu preciso sofrer, aceitar tudo que vai acontecer e agradecer. A chave é essa. Para virar a chave, então eu quero virar a chave, então manda sofrimento para mim. Aí você começa a implorar por sofrimento. Aí você fica sabendo que os santos sofriam tanto que sofria a crucificação. Sentia a mesma dor de Jesus. Aí você começa a falar: eu quero sentir a mesma dor. Tudo que o Senhor quiser, eu quero sofrer igualzinho sofreu aquele santo lá. Aí já você tem que ter o equilíbrio, né? Aí Jesus não manda para você o sofrimento. Aí você fica triste. Aí você começa a ficar triste, desanimado. Eu acho que... Aí você começa a falar: eu não tô sofrendo. Eu pedi tanto para Deus, para ele mandar para mim a coroa de espinhos, e ele não mandou. Eu não vou mais ler o livro do céu. Eu acho que isso aí tem alguma coisa errada. Porque se Deus fala que tudo que a gente pede, na Bíblia não fala? Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai te conceder. Aí você leva ao pé da letra e fala: não, eu pedi tanto a coroação de espinhos, eu pedi tanto para Jesus aparecer para mim, como Ele aparecia para Luísa, e tirar a coroa da cabeça dele e colocar na minha. Eu pedi tanto, e Ele nunca fez isso comigo. É uma coisa tão santa. Ele mesmo explicou que a gente tem que sofrer, e eu não estou sofrendo desse jeito, não estou sofrendo nada. Eu não vou mais, eu desisto. Vou parar de ler o livro do céu, vou ficar... Eu nem sei o que eu vou fazer se eu parar de ler o livro do céu. Se eu deixar de seguir essa verdade do livro do céu. Mas aí você, vamos supor, desista.
Não é bem assim não, eu acho que eu devo ter entendido alguma coisa errada. Esse dom era só para Luísa, aí você começa a viajar na maionese, viaja. Era só para Luísa, isso aqui é um diário dela, era uma coisa entre ela e Jesus, isso aqui não é para ninguém, isso aqui é só entre ela e ele. Sabe? Aí você abre espaço para sua vontade humana falar, ela vai falar. Aí ela fala. Fala. Você cai no abismo da sua vontade humana, do seu eu. Porque mesmo que seja a coisa mais santa, o seu eu não pode ter voz. Tem que ser a voz de Deus. Então, que Jesus quer que você entenda que o sofrimento é bom. Você entendeu? Você está disposta a sofrer? O que eu quiser, presta atenção no que eu estou falando. O que eu quiser. Eu sou Deus, Jesus, Ele que vai saber o que você tem que sofrer. Não é você que tem que ditar para Ele as regras. Ele que vai ditar as regras. Ele que vai falar. Eu quero que você sofra a coroação de espinhos. Quero que você sofra a minha crucificação. Igualzinho eu. Quero que você sofra as 3 horas de agonia no Getsemane. Igualzinho eu sofri. Igualzinho, exatamente igual. Ou então Ele vai falar, eu quero que você sofra 1 minuto da minha agonia, ou eu quero que você sofra só os sofrimentos mesmo do seu dia a dia, você aceitar eles. Quero que você sofra coisas banais, assim, dores pequenas. Eu é que sei, Ele é que sabe, Ele é Deus. E isso é se desapegar de si mesmo, até eu sofrer. Aí há muitos trechos da Luísa fala assim, a Luísa passou por isso, de questionar. Ela falava assim, Jesus, eu sofria, tem tanto tempo que o Senhor não comunica suas dores para mim, o Senhor não gosta mais de mim, eu não tô mais fazendo a sua vontade, já tem dias que eu não sofro nada, tô aqui tranquila. O que aconteceu? Eu pequei? Eu te ofendi? O Senhor não me ama mais? O Senhor me suspendeu do estado de vítima? Aí ele falava assim, não. Aí tem um trecho que ele fala, sofrendo ou não, aceita. O que acontece com você é minha vontade. Se você está sofrendo, agradece, aceita, me dá glória, se une a mim, faz o que eu quero. Se não está sofrendo, aceita. Entendeu? Por isso que é às vezes complexo entender a vontade divina por causa disso. Porque a gente se apega à santidade humana, como a gente conversou muito ontem sobre isso. Você se apega à santidade humana, aí você olha para a vida do Padre Pio, que eu dei o exemplo. Ele tinha as chagas de Jesus. Ele apanhava do demônio. Ele vivia sofrendo muito, 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 muito. Aí você pensa assim, ser santo é sofrer muito. Então, eu só vou ser santo, eu vou me apegar a isso. A minha santidade é baseada no sofrimento. Eu quero ver o sangue escorrendo da minha mão. Se eu não ver, não é santidade. Ou então você se apega à santidade da obediência. Aí você tem que estar obedecendo o tempo todo. Então, você tem que ter alguém te mandando o tempo todo. Se você se apega, você pensa, não, a Santa Faustina, ela era obedientíssima. Aí a Santa Faustina ela vivia num convento, ela obedecia a amada superior. Até ela falou como é fácil. Porque ela falou como é seguro quando a gente está no convento. É bom porque a gente tem sempre uma ordem, a gente nunca vai fazer a nossa vontade, porque tem sempre uma madre, uma superiora me ordenando. Se você se apegar a isso, aí você é uma pessoa solteira. Você não tem ninguém superior, só tem a igreja, por exemplo, o padre. Mas o padre você vê ele na missa. Você confessa com ele ali, se muito uma vez na semana, olhe lá, porque hoje em dia é difícil achar um padre que queira ser diretor espiritual, ainda mais em tempo de pandemia. Ele confessa você ali 15 minutos. O padre aqui da minha paróquia é 2 vezes na semana, 15 minutos. Dá para você fazer uma direção espiritual em 15 minutos? Não dá. Aí você vai obedecer a quem? Aí você fica perdido. Então não tem como eu viver a santidade porque não existe ninguém para me dar ordens.
Ou então você vive a santidade da mortificação, do jejum. Aí você está fazendo jejum, faz jejum, aí Deus, você, por exemplo, está doente, vamos supor, você está doente, aí, ou então, vamos supor, seu aniversário, sexta-feira, e você tem costume de fazer jejum na sexta-feira. Aí o seu aniversário deu numa sexta-feira e seu esposo chega com um bolo de chocolate, bem gostoso para você, o chocolate que você mais ama, chocolate amargo. Eu gosto de chocolate amargo. Aí você gosta de chocolate amargo com brigadeiro branco, com leitinho trufado, sei lá o que. Você gosta disso. Aí seu esposo chega com esse bolo para você, só que é uma sexta-feira e sexta-feira é dia de jejum. Aí você não come de jeito nenhum. Porque você está de jejum, mortificação. A sua santidade é baseada na mortificação. Só que foi Deus querendo te agradar. Você tem que olhar para todo mundo como a imagem de Deus. Aí Nossa Senhora fala, a verdade, o segredo da felicidade é você pensar que você está sozinha no mundo com Deus. O que ela quis dizer com isso? Que tudo que as pessoas fazem é Deus fazendo. Se a pessoa te ama, é Deus te amando, usando aquela pessoa para te amar. Se seu esposo chegou no seu aniversário te dando um bolo do que ele sabe que você gosta, é Deus usando ele para te agradar. Aí você fala, não vou comer bolo. Aí você ainda fala para ele, eu estou de jejum hoje, eu não vou comer. Ele fica chateado. Fica um clima chato. Não é isso que Deus quer. Aí viver na divina vontade é viver assim, livre. É a santidade do querer divino. Você viver do querer de Deus. Não é a santidade humana da pura virtude. Da pura virtude. Aí, claro, a gente vai... A santidade, as virtudes é a base para você receber o dom de viver na divina vontade. É a base. Claro que você tem que ordenar suas paixões através do sofrimento que Deus envia e você recebe como sendo da mão dele. Mas também você recebe as alegrias da mão dele. Recebe tudo. Tudo que te acontecer é vontade divina. Só não pecado. Fuja do pecado. Fuja das paixões. Então, você vai exigir essa santidade baseada nas virtudes para ordenar suas paixões, porque a virtude combate a paixão. Você vai ordenar suas paixões, purificar a sua alma, virar a chave para poder receber, para poder viver com a vontade de Deus. Não é submetida à vontade de Deus, é viver com a vontade de Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.